A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Neste vídeo nós queremos aqui passar algumas dicas para uma boa aula aos nossos amados professores da Escola Bíblica Dominical. Se perguntarmos a um leigo o que significa ensinar, certamente ele vai responder: ensinar é transmitir conhecimentos. Acontece que muitos professores pensam que é dever deles comunicar o máximo do que eles sabem aos alunos, na forma melhor estruturada possível, sem medir ou avaliar o resultado final. Ensinar é a arte de crescer juntos no conhecimento. Quem ensina é aluno também, pois ninguém sabe tudo. Por isso é que existe a diferença entre o sábio e o inteligente. E qual é a diferença? É que o inteligente é aquele que sabe e o sábio é aquele que sabe e sabe ensinar. Assim como existem pessoas que é um poço de sabedoria, porém tem dificuldade de transmitir o que sabe, também tem pessoas que transmitem tudo o que sabe e dificilmente iremos aproveitar ou aprender alguma coisa. Por isso, estão aqui algumas dicas que poderão auxiliar os professores para a sua ministração de sua aula na Escola Bíblica Dominical. A primeira dica de número 1. Sempre ore antes de estudar e elaborar o assunto da lição. Dica número 2. Use a Bíblia e um bom dicionário bíblico. Também faça pesquisas, se necessário, mas somente em sites confiáveis. Dica de número 3. Concluído o assunto a ser ensinado, apresente em oração a Deus e peça para que o Espírito Santo fale através de você. Lembre-se, você é um formador do caráter cristão. Dica de número 4. Na sala de aula, ore antes de iniciar a aula, sempre chegando um pouco mais cedo do que os alunos. Dica número 5. Honre seu pastor pela ética, se ele estiver na sala. Lembre-se, você é o professor da sala, ele é o professor da igreja. Dica de número 6. De início, abre espaço para comentários entre os alunos. Porém, não deixe os comentários, dominar o tempo da sua aula. Lembre-se, o professor é você. Dica de número 7. Valorize os comentários. Sim, todos os comentários devem ser valorizados. Dica de número 8. Você não é obrigado a responder perguntas capciosas. Que perguntas são essas? São aquelas perguntas que alguém faz para te testar, mas já sabendo qual a resposta. Se possível, responda: não sei. Isso não é vergonhoso, é humildade. Ou então responda que vai pesquisar melhor e trará depois a resposta. Dica de número 9. Não dê lugar para as polêmicas. Elas desvirtuam o assunto e ficará difícil você retornar ao raciocínio principal. Dica de número 10. Tenha domínio no assunto. Domine o assunto, a lição. Evite assuntos extras bíblicos. Dica de número 11. Se for falar palavras de idioma grego ou hebraico, leve sempre o significado, a etimologia dessas palavras. Porém, evite entrar nesses contextos se não fizer parte do assunto. Dica de número 12. Use, se possível, dinâmicas de acordo com a lição. Tem muitos bons livros e até vídeos com boas dinâmicas. Dica de número 13. Não ostente sabedoria. Seja simples. Dica de número 14. Seja fiel à lição. Lembre-se, os alunos pagaram pela revista. Dica de número 15.
Use, se tiver, a lousa, porque pela lousa dá-se uma didática muito boa. Dica de número 16, não extrapole o tempo. Sempre deixe 5 a 10 minutos finais para o pastor ou para o superintendente fazer as considerações finais. Dica de número 17, evite interrogar, evite comentar ou polemizar quando for outro professor a dar a aula e não você. Seja ético. Lembre-se, as dúvidas maiores quem deve tirar é o pastor. E não se esqueça, você valoriza o ambiente conforme você se veste. Porém, seja moderado. Uma boa aula, que Deus te abençoe e o Espírito Santo te use poderosamente. Deus te abençoe, meu amado professor da Escola Bíblica Dominical.